Imagine que seu amigo de infância tenha desaparecido e aí 30 anos depois você recebe a notificação de que os restos mortais dele foram encontrados. O que você faria? No Meio da Noite é um novo livro do Riley Sager aqui no Brasil, mas ele tem outros livros aqui no Brasil, embora ele seja meio que novato aqui no nosso país. Muitas pessoas têm conhecido ele por alguns livros que têm sido lançados ultimamente, desde o ano passado. Ele é bem conhecido por escrever vários livros de suspense, de terror, livros que intrigam bastante as pessoas. Pelo menos lá fora o pessoal gosta bastante, ele é bem avaliado. E aqui no Brasil ele já tem alguns livros que vieram por algumas editoras diferentes, como por exemplo Sobreviventes, Sobreviva à Noite, A Última Mentira que Contei, A Casa do Outro Lado do Lago e os mais recentes pela Intrínseca, Massacre da Família Hope, No Meio da Noite e um que saiu agora pela Dark Side, que é A Casa da Escuridão Eterna. Então dá pra ver que as editoras estão meio que pegando aí um pedacinho do Riley Sager pra elas. O motivo tem é porque ele vende bastante. Se você entrar no app Goodreads, que é o aplicativo de leitores do mundo inteiro, você vai ver que ele é muito avaliado, muitas pessoas leem os livros dele e ele está lançando um livro atrás do outro também. Então essas estão sendo as apostas das editoras depois dos últimos livros lançados dele, que deu muito sucesso, como foi O Massacre da Família Hope e esse No Meio da Noite. E aí que nós vamos falar sobre esse livrinho No Meio da Noite que eu li lá com o grupo do Clube do Livro no Telegram. A gente leu, foi uma proposta que eu fiz desde quando lançou, eu estava muito interessado em ler esse livro. Ano passado eu já tinha comentado aqui no canal sobre ele, que era um livro que eu queria que viesse aqui pro Brasil e finalmente veio. Quando veio a gente logo leu. Então eu decidi gravar esse vídeo para falar as minhas concepções, o que eu acho, o que eu achei sobre a leitura, o que eu pensei num todo, né? Então o vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira eu vou trazer assim um pequeno resumo do livro, mas a segunda parte depois eu vou ter que trazer alguns spoilers aí. Então se você não gosta de spoilers, eu vou te dar um aviso, tá bom? Até porque eu preciso falar sobre muitas coisas eu tenho que dizer, e aí eu falei, eu preciso gravar esse vídeo. Eu não ia gravar não, mas eu senti a necessidade de falar a minha opinião aqui do que eu achei. Bom, vamos lá. A história começa com o Ethan e o amigo dele, o Billy. Eles são amigos de infância e que eles moram ali num bairro, numa cidade um pouco pequena. Isso lá pelos anos 90, eles têm quase 10 anos, mais ou menos, essa idade. O Ethan e o amigo dele, eles vão meio que acampar no jardim de casa ali. Vão montar uma barraca e eles vão virar à noite. Isso era uma coisa que eles pretendiam, só que virou uma história muito trágica. Esse tipo de brincadeira é bem legal, eu sempre gostei disso, inclusive eu já fiz quando eu era criança. Eu imagino que lá nos Estados Unidos era muito comum isso também, deva ser comum ainda, e deve ser super divertido. Eu pelo menos adorava quando eu fazia. Eu super imagino a empolgação que eles estavam ali. Aí o que acontece? Eles vão para esse acampamento entre eles e o Ethan ele acorda ali com a barraca rasgada e o amigo dele não está mais do lado dele. Enquanto ele dormia, ele não viu nada o que tinha acontecido porque ele estava dormindo. E aí vira uma comoção para a cidade, todo mundo à procura do Billy e os anos se passam e ele nunca é encontrado. Então essa foi a infância de trauma do Ethan, porque ele nunca encontrou esse amigo dele. O Ethan ele volta para a cidade dele, onde tudo aconteceu 30 anos depois. E aí ele fica na casa dele antiga, onde os pais dele moravam, os pais dele já se mudaram para outro lugar e ele decide ficar ali por um tempo. E um adendo aqui para vocês é que o livro ele se intercala entre capítulos que vão contando o passado e os capítulos que vão contando o presente. Então você vai acompanhando um pouco a infância e as relações que o Ethan e o Billy tinham entre eles e com os outros amigos, o andar da carruagem depois do desaparecimento. Só que aí nesses 30 anos depois, o Ethan ele já tá um cara formado, um cara adulto com mais de quase 40 anos, e aí ele já é casado e ele tem uma vida mais ou menos que você fica um pouco assim com pena dele, porque ele parece que é uma pessoa realmente traumatizada, que já passou por vários problemas. Enquanto ele fica nessa casa dele, algumas coisas começam a acontecer e ele fica um pouco neurado, afinal ele nunca esqueceu o desaparecimento desse amigo dele. Então, do nada, ele começa a ver coisas ao redor da casa dele, inclusive uma bola de beisebol que é jogada ali perto da casa, e ele vê que vira e mexe acontece essa coisa dessa bola de beisebol surgir ali pra ele do nada, e ele vê que aquela bola de beisebol relembra muita fase dele de criança com um amigo, inclusive luz acendendo, luz apagando, até que ele decide comprar uma câmera, essas câmerazinhas
de esporte, né? E ele coloca pra fora da casa pra filmar, pra ver o que realmente tá acontecendo, o que ele tá vendo. Ele tá com aquela suspeita do amigo de que pode ser talvez um espírito do amigo. Afinal, quando eles eram crianças, o Billy, que foi desaparecido, ele gostava muito de espírito, essa coisa assim. Então ele começa a relembrar, putz, será que é algum recado que o Billy tá querendo dar pra mim? Será que é o espírito dele? Então ele decide ir à procura de respostas ali do que realmente aconteceu, porque é aquela coisa que, putz, nunca se sabe. Realmente, eu acho que a dor de alguém, né, que é desaparecido e nunca mais é encontrado, a dor da família, eu acho que é complicado, porque você realmente nunca mais vê a pessoa, você não consegue dar um fim para aquilo, e é o que aparentemente aconteceu com Ethan, embora as outras pessoas parecem que elas seguiram em frente com a vida delas. E aí ele começa a ir à procura disso, procurar pistas para saber o que aconteceu com ele, qual é daqueles sinais que ele tá recebendo, se é o espírito, se o próprio Billy tá dando umas coordenadas para ele. Então ele fica muito nessa. E aí ele conhece outras pessoas também, ele revê outras pessoas do passado dele, que eram os amigos também ali dele, do Billy, e pessoas mais velhas, como a babá, e amigos ali um pouco mais velhos que faziam bullying com ele. Então você vai conhecendo um pouquinho de cada. E nisso vão começando a juntar os quebra-cabeças ao longo dessa história, porque eles acabam se juntando também para ver ali o que realmente está acontecendo. Vale lembrar que perto dessa cidade pequena existe uma cachoeira, um riacho, e depois ele logo tem um instituto, um lugar meio que secreto ali, que o povo praticamente não sabe o que eles fazem, mas que anda aí um povo meio que com um terno, gravata, uns homens meio mais velhos, que eles entram sempre naquele instituto e ninguém sabe o que eles realmente estão fazendo ali. Então sempre fica aquela dúvida de o que pode ter acontecido. Até que, nesses dias que o Ethan está na cidade, ele acaba descobrindo, recebe a notícia de que os restos mortais do Billy foram encontrados perto da cachoeira. Ou seja, 30 anos depois foram encontrados ali, e deve ser até complicado para ele, né? Ele vai relembrando todas as coisas que aconteceram no passado, e que o amigo dele foi sequestrado do lado dele e ele não presenciou, né? Ele não viu nada que tinha acontecido. Talvez até aquele sentimento de culpa. E aí as procuras acabam sendo não muito em relação ao espírito, mas sim quem foi que fez isso. Aí tudo volta à tona. Quem foi que cometeu o crime? O que foi que realmente aconteceu com Billy? Você começa a ler todas as investigações que vêm pelos capítulos a seguir, e grandes reviravoltas vêm acontecendo até que você realmente descobre o que foi que aconteceu. Aqui é a primeira parte do vídeo que eu vou trazer para você, e as outras vêm com grandes spoilers. Esse aqui é quase que uma sinopse ali de situações dos primeiros capítulos. Só que não foi uma história que me deixou muito feliz, acabou me frustrando. Eu esperava bastante que o autor me desse ao longo dos capítulos várias pistas que eu pudesse realmente me interessar, me instigar. Eu senti que ficaram faltando coisas e eu fiquei um pouco frustrado nessa história. Eu vou te dizer por quê no final desse vídeo. Então daqui pra frente, lá vem os spoilers. Bom, vamos lá. Eu falei pra vocês sobre o instituto que tinha os senhores ali. Quando você volta no passado do Billy e do Ethan, você descobre que eles já tinham meio que invadido aquele instituto para saber o que realmente tinha naquele lugar, porque eles eram crianças curiosas. Eles entram escondidos lá e Billy acaba ficando preso numa das grades, e o Ethan, o amigo dele, foge. Tempos depois eles acabam se encontrando, mas ele nunca soube o que realmente aconteceu ali naquele instituto com o amigo dele. Lembrando que eu não vou dar todos os spoilers, tá bom? Porque às vezes você tem interesse de ler mesmo assim. E depois que eles ficam mais velhos, o que acontece? Nesses 30 anos, nessas investigações, eles decidem de novo lá retornar naquele instituto para ver o que acontece. E sim, tem uns senhores lá que você fica cheio de expectativas, de tipo, tem alguma coisa ali naquele instituto, aqueles senhores devem tramar alguma coisa. Aí você já começa a pensar que eles são ocultistas, que eles são mafiosos, você começa a imaginar várias outras coisas. Só que aquilo acaba não te levando a absolutamente nada. Isso foi uma das coisas que mais me incomodou, porque o Instituto foi comentado o tempo inteiro nesse livro e ele foi praticamente inútil na história inteira, pelo menos na minha percepção. Porque ao longo dessa história eles vão lá, visitam, voltam, descobrem que tinham pessoas ali
que trabalhava para aquilo, mas que eles eram praticamente cientistas, pessoas mais sérias para esse lado, e que, óbvio que eles jamais fariam nenhum tipo de coisa com as crianças, tanto que o Billy que ficou preso ali, naquele instituto, um dos caras, dos senhores lá que ficavam, acho que o dono, leva ele de volta para casa e explica muitas coisas, inclusive explica sobre questão de ciência, espírito e tal, porque o menino é muito fissurado nesse bagulho de espírito. Só que o que acontece? Toda essa fissura que o menino tem sobre espírito, você acaba acreditando que vai ter alguma ligação em relação a isso, mas realmente não tem, basicamente, em 99,9% da história. Porque durante todos os capítulos, o Riley Sager, ele decide te dar várias pistas para te enganar, porque na verdade essas pistas não servem para quase nada. Toda vez que você pega um capítulo ou outro, você segue lá e você fala, eu acho que é isso aqui. Aí vem o Riley Sager e fala pra você, te peguei. Vem outro capítulo, vem outro suspeito. E aí você fala, já sei, é isso aqui. Aí o Riley Sager vem e fala pra você, é pegadinha. Eu sei que isso é muito interessante no livro, mas, mano, assim, não com tanta frequência. Então você lê 30 capítulos e só a partir do 27 que as coisas começam a se desenrolar e você começa a pegar uma pistinha ou outra ali que são realmente verdadeiras. Isso me incomodou de uma forma muito grande, porque não funciona, gente, para leitores ou já estão muito acostumados com livros de terror, assim, mais profundos, ou que são pessoas ansiosas. Porque uma pessoa ansiosa vai abandonar esse livro, ou ela vai ficar desesperada, ela vai pular as páginas e vai chegar lá nos últimos capítulos para ver o que realmente aconteceu. Então esse para mim foi o ponto mais negativo dessa história, porque nos primeiros capítulos você fica super interessado com a história. Eu acho que você aguenta ali até o 10º capítulo, mas quando você chega do 10º até o 27, você vê que o autor parece estar brincando com a sua cara, você já começa a se cansar e fala, mano, em que momento alguma coisa real vai acontecer aqui? E aí você fica até pensando, cara, será que eu tô perdendo meu tempo nessa leitura? Eu poderia estar lendo outro livro. E foi uma coisa que aconteceu comigo, que a gente levou um mês pra ler, né? Eu dei um mês pra ler essa leitura coletiva lá com o pessoal do grupo do Telegram, que tinha hora que eu já tava começando a desanimar, falar, não, cara, eu já tô cansado. Eu já tô na página 150 e nada aconteceu. Só vem suspeitas e mais nada. Porque o que acontece? Pra mim, eu acho que um bom livro de suspense, de investigação, que tem esses elementos, é muito importante que quando você tá lendo, o escritor tá escrevendo, ele vai te dando umas migalhas e que sejam pistas que existam. As coisas possam ir revelando de pouquinho em pouquinho, mas não foi o que aconteceu. O máximo que aconteceu, que foi mais escrito, foi a composição da história do passado e do presente dos personagens. Então eu acho que o Riley, ele ficou muito mais preocupado em contar a história dos personagens e ficar tentando ir voltando atrás do que entregar alguma coisa concisa pra gente ao longo da leitura. Porque não adianta 365 páginas e aí você decidir contar a verdade mesmo ali, faltando as 50 páginas para acabar. Eu acho que é uma sacanagem com a gente que tá lendo. Ele pesou a mão aí na hora do plot twist. Porque quando eu comecei a ler alguns comentários, algumas resenhas, muitas pessoas estão falando, nossa, plot atrás de plot, estou chocado, não consigo dormir à noite por causa desse livro, eu estava esperando um livraço, sabe? Um livraço. Só que essa coisa de plot atrás de plot foi super mal dosado. E aí, enfim, chegamos lá até o final do livro, nos últimos capítulos, nos 3 últimos capítulos, faltando 50 páginas para acabar, que aí você vê quem cometeu o crime contra um menino. Você descobre quem foi que fez ali, quem sequestrou, quem matou. E ainda assim, surge personagens assim, fala, fui eu que matei, fui eu que fiz isso. Aí você fala, é ele. Aí do nada não é a pessoa tá mentindo. Aí você vê, é outra pessoa. Se eu não me engano, chega na 3ª. E aí ela diz realmente que foi ela. E que, na verdade, na história mesmo, o próprio Billy não foi sequestrado. Aconteceram coisas maiores ali. O momento ali da situação do assassinato, né, contra a criança, foram coisas que eu fiquei assim, putz, a pessoa tem 15 anos de idade, ela consegue cometer esse tipo de coisa porque foi um atropelamento. Você fica assim, uma jovem sozinha no meio do mato, dirigindo, atropela uma criança, aí ela decide pegar a criança, o corpo, enrolar no lençol, guardar dentro do carro e dar um sumiço com essa criança. Sério, é algo que eu não consigo
nem imaginar passando na Cidade Elétrica. Ou da sagacidade de uma garota de 15 anos que realmente não tinha feito nada. Você pode esperar de pessoas que já são maldosas, são maliciosas, têm uma índole psicopática. Não sei nem se existe essa palavra, mas de uma menina que é super de bem, que realmente que aconteceu só um acidente ali, aí você fica assim, cara, como que a pessoa vai ter a mentalidade, a criatividade pra tentar se safar dessa maneira? Acho que a pessoa ela se entregaria, ligaria pra mãe, enfim. Então essa motivação pra mim não me convenceu, foi algo que não me convenceu mesmo dessa personagem, mas aí vem o desfecho. O desfecho eu até achei legal dos personagens, o final que deu, embora tenha sido dramático, com um pouco de ação, uma pitada de sobrenatural no meio, mas valeu, assim, o finalzinho ficou mais amarradinho, ficou interessante. Pelo menos o desfecho dos personagens, sabe? Mas mesmo assim, todo livro pra mim não valeu a pena a leitura. Sério, eu poderia ter passado sem essa. Essa é a minha consideração final aí. Então eu posso dar assim 2,5 estrelas a 3 estrelas para essa leitura. E olha que eu sempre dou as minhas leituras para 3,5 estrelas, 4,5, quando não é tão grande coisa. Quando o livro é maravilhoso, é 5 estrelas. Mas enfim, essa foi a minha consideração, mas mesmo assim, eu ainda quero ler outro livro do Riley Sager, que é esse aqui, A Casa da Escuridão Eterna. Esse aqui é pela Dark Side. Eu recebi esse livro da editora e fiquei ansioso para ler, aí ficava na dúvida se eu começava por esse ou se eu começava pelo esse que eu acabei de ler. Enfim, será que esse aqui pelo menos é melhor? Porque eu já tinha ouvido falar que o Massacre da Família Hope não era lá grandes coisas, aí me veio esse. Mas esse aqui, se você já leu, comenta aqui embaixo se vale a pena ou não e o que você achou. Você já leu algum livro do Riley Sager? O que você achou sobre a escrita dele, se realmente é assim, ou se você gostou, que a gente continua conversando aqui nos comentários, beleza? Essa foi a minha resenha, espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo Riley Sager, que eu vou saber que você acompanhou esse vídeo até o final e você não se importou com o spoiler, ou você já leu o livro e queria saber o que foi que eu achei, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!